Livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Josué abençoa e manda para suas casas as 12 tribos. Versículo 1: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Versículo 2: E disse ele: Tudo enquanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, guardaste e a minha voz obedeceste. Em tudo enquanto vos ordenei. Versículo 3: A vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje, não desreparaste, antes tivesse cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Versículo 4: Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como ele tinha prometido. Voltai vós, pois, agora, e ide vós a vossa tenda, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Versículo 5: Então somente tende cuidado de guardar toda diligência e o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amei ao Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, e guardei os seus caminhos, os seus mandamentos, e vós chegai a ele, e salvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Versículo 5 de novo: Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amei ao Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vós chegueis a ele, e o sirvas com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Versículo 6: Assim Josué abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Versículo 7: Porque Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente, enviando Josué também as suas tendas, abençoou. Versículo 8: E falou ele, dizendo: Voltai vós a vossas tendas com grande riqueza, e com muitíssimo gado, e com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimo vestido, e com vossos irmãos, repartiu o despojo dos vossos inimigos. Versículo 9: Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. Contexto da palavra: o altar do testemunho. E vindo ele aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Versículo 11: E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Versículo 12: Ouvindo isso, os filhos de Israel
ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para sair contra eles em exército. Versículo 13. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade. Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote. Versículo 15. Versículo 14. 10 príncipes com ele da cada tribo de Israel, cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. Versículo 15. E vindo ele aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e falaram com ele, dizendo, versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, porque transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de servir o Senhor, edificando vós um altar, para vós rebelar-te contra o Senhor. Versículo 17. Foi-nos poucos iniquidade de pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Versículo 18. E pois que hoje abandonei ao Senhor, será que rebelando vós hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Versículo 19. Se é, porém, que a terra de vossa possessão é imunda, passai vós para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vós rebelei contra o Senhor, nem tampouco vós rebelei contra nós, edificando vós um altar fora do altar do Senhor nosso Deus. Versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante anátema? Uma pergunta. Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, disseram aos cabeças dos milhares de Israel. Versículo 22. E Deus dos deuses, o Senhor, Ele sabe, Israel mesmo saberá, se foi rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos percebereis. Versículo 23. Se nós edificamos um altar para nós tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto, oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica de paz, o Senhor mesmo de nós o requeira. Versículo 24. E se antes não fizemos em receio disso, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo, que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Versículo 25. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós, e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor? Assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer o Senhor. Versículo 26. Pelo que dissemos, façamos agora e nós edificamos um altar, não para o holocausto, nem para pacífico dia de paz. Versículo 27. Mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho para poder fazer o serviço do Senhor.
diante dele com nossos holocaustos. E com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas de paz, para que os vossos filhos não digam amanhã, a nossos filhos não têm de parte do Senhor. Versículo 28, pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nós diga, e nós e as nossas gerações, então diremos, veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Versículo 29, nunca tal nós aconteça que nós rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou de sacrifícios, para o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Versículo 30. Ouvindo, pois, Sinéio, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, e pareceu bem aos seus olhos. Versículo 31. E disse Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrai os filhos de Israel da mão do Senhor. Versículo 32. E tornou-se Finéia, filho de Eleazar, um sacerdote, com os príncipes com os filhos de Ruben com os filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram ele a resposta. Versículo 33. E pareceu a resposta boa aos filhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de sob contra ele em exército, para destruir a terra que habitava. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Versículo 34 para terminar. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome de Gade, puseram ao altar o nome de Éter, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é o Deus. Este foi o livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 22 de Josué, com toda a referência. No livro de Josué, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: E couberam a Manassés 10 quilhões, e foram a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 43, está escrito assim: Josué, capítulo 14, versículo 13. E Josué abençoou e deu Calebe, filho de Jefone, Hebrom, a herança. No livro de Josué, capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: E o que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Peruzeu, o Heveu, o Jebuseu.
No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 28, está escrito assim: E o Senhor tirou da sua terra com ira e com indignação, e com grande furor, e lançou em outra terra, como nesse dia se vê. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19, está escrito assim: E eis ressuscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu ele ordenar. Versículo 19: Será que é qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome eu requererei dele. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim: contexto a palavra, a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 1: E os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel da oferta queimada do Senhor e da sua herança comerão. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 32, está escrito assim: Deuteronômio, capítulo 13, versículo 14: Não adquirirá informar-te-á com a diligência e perguntará, esquecendo até o negócio verdade. É certo que se fez uma tal abominação no meio de ti. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa e nem aceita recompensa. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: Não vos tremetais com ele, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, porquanto Esaú tem dado a montanha de ser por herança. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: E chegará até defronte dos filhos de Amon, e não os moleste com ele, não contenda, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló têm dado por herança. No livro de Números, capítulo 32, versículo 33, está escrito assim: Assim deu ele Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Rubi, e a meia tribo de Manassés, os filhos de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com a sua cidade, nos seus termos, a cidade do seu canto, do seu conterno. No livro de Números, capítulo 32, versículo 1, contexto a palavra: As tribos de Rubi e a Gade pedem a terra de Gileade. Versículo 1: Os filhos de Rubi e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande multidão, e vieram até de Jazé, a terra de Gileade. Eis que o lugar era lugar de gado.
No livro de Número, capítulo 31, versículo 27, está escrito assim: e divide a pressa em duas metades entre os que habeis na peleja, e saíram à guerra em toda a congregação. No livro de Número, capítulo 25, versículo 7, está escrito assim: e vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. No livro de Número, capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecaram um só homem, dignar-te a tu, tanto contra toda essa congregação. No livro de Número, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: e estará convosco de cada tribo um homem, que seja cabeça da casa de seus pais. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 11, está escrito assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Versículo no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 43, está escrito assim: e viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram então Moisés e abençoou. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 25, está escrito assim: Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou Eufinéia. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. No livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 7, está escrito assim: e trouxe Josué a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. No livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 48, está escrito assim: então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou o seu nome Galade. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 27, está escrito assim: disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: o ismaelita vinga e o traje feito ao levita. Versículo 1: então todos os filhos de Israel saíram à congregação e se ajuntou como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: e as tribos de Israel viram um homem por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? No livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16, está escrito assim: assim fez Jonathan aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor
requer da mão dos inimigos de Davi. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 14, está escrito assim: nós demos com impeto para a banda do sul dos Queretitas, para a banda de Judá, para a banda do sul de Caleb, pusemos fogo em Ziclag. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 18, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica e de paz, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, está escrito assim: ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faz, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vire o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. No livro de Crônica, capítulo 9, versículo 20, 1 Crônica, capítulo 9, versículo 20, 29, capítulo 29, versículo 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. No livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 11, está escrito assim: e fortificou esta fortaleza, e pôs nela maiorais e armazém de víveres, de azeite de vinho. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: Asa, abola a idolatria, renova o pacto do Senhor. E saiu ao encontro de Asa e disse ele: ouve minha Asa, todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se buscar de achar, porém se deixar de vós deixará. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: e Esdras levou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. No livro de Salmo de número 44, verso 1, está escrito assim: contexto da palavra: o povo de Deus recorda ao favor dos antigos e roga o livramento dos males presentes. Verso 1: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vê, e prova o meu coração para contigo. Impele com as ovelhas para o matador, e prepara-os para o dia da matança. No livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 38, capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: e ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse. No livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 50, está escrito assim: e levou, contexto da palavra, a sessão, versículo 50, e levou fora até Betânia, levantando as suas mãos, abençoou.
No livro do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 7, está escrito assim: E tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Este foi o livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 34, com toda a referência e contexto da palavra. Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo vídeo, se ele quiser. Que o Pai eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus. Fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai eterno, se ele quiser. Para que nós gravamos essas palavras dele no coração, para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Fica todos na paz, até o próximo capítulo, se o Pai eterno quiser, se for da vontade dele.